introduzir São José de Anchieta hoje, eu vou começar com duas orações, o Ave Maria e o Salve Rainha, só que em tupi, que é como São José transcreveu para os indígenas, né, para eles entenderem e os evangelizar. Só peço perdão de antemão, que meu tupi é meio enferrujado, eu não falo tupi desde nunca. Então, começar pelo Ave Maria. Ave Maria, graça reze, Tinizebae, Linde Irunamo, Yande Jara, Reco, Imam Beuka, Tupiramo, Ereiaco, Kunasui, Imam Be, Ukatupi, Irabe, Ninde, Membira, Jesus, Sancta Maria Tupazi, Etupa, Monjeta, Ore, Ian Gaipabare, Rezé, Coir Ira, Ore Yekin, Ore Rumbemeno. Amém. Partindo para o Salve Rainha. Salve Rainha, Mora Subará, Sitokoebe, Sembae, Oreye, Robiasaba, Salue, Inendebe, Orasu Pukai, e Pepiramo, Ewa, Membiramo, Nebeorun Hengan, Eru, Oripoer Semamo, Oraya Seguabo, Isoigibi, Tigoya, Iasegoaba Poepe, Eneioresere, Ieruresar, Ebo Uinderacia, e Porenu Suabababiraba, Erobaque, Orencote, Ae Jesus, e Momembo Catupibara, Dendemembira, Isoyo Pesangoaera, Cícera esse Piauracar, Orebe Nhenranem, Moru Subri, Rehogassar, Sembae Virgem Maria, Etupam Monguieta, Orechece, Santa Maria Tupã, Si, Torean Gaturane, Shirito, Reminen in Goera, Receore Yeso, Suba, Guamari. Amém, Jesus. Acho que é mais ou menos isso. Vou melhorando para os próximos, que as versões. Eu espero que seja você que legende e traduza isso aí depois no vídeo, hein? A tradução é literalmente oração. Tiago, nem vem. Nem vem. Quem não souber a Ave Maria E Salve Rainha? Pelo amor de Deus. Eu deixo na descrição do vídeo. Mas enfim, falando especificamente sobre São José de Anchieta, ele nem ao menos português era, ele era espanhol, nascido nas Ilhas Canárias, em 1534. Porém, ele já passou a juventude em Portugal, em Coimbra, estudando lá. Através dos irmãos dominicanos. Ele era muito bom sempre em gramática, tanto português quanto espanhol quanto latim, daí já viu um bom domínio de línguas que ele tinha. Logo, ele vai se destacar nisso também aqui no Brasil. Tinha grande devoção por São Francisco Xavier e ingressou ainda jovem na Companhia de Jesus, onde permaneceu muito tempo ainda como irmão. Ele não foi ordenado. Na verdade, tanto em Portugal como aqui, ele demorou anos para ser ordenado. Ele foi ser ordenado depois de velho. Ele educou e foi professor de vários outros irmãos. Esses se ordenaram e ele continuou apenas como irmão. Ele só foi porque ele se dedicou tanto a ensinar os outros que acabou deixando os outros passar na frente e ele ficando para trás. É como se você, por exemplo, fosse um professor de português de ensino básico e visse basicamente todos os seus alunos se formando, fazendo doutorado, e você continuasse só com um bacharelado. Ele, já jovem, apresentava um problema na coluna, então ele sempre andava meio, dá para ver até pelas imagens dele, que ele sempre andava um pouquinho curvado, justamente por esse problema na coluna que ele tinha. Quando o Manuel da Nóbrega precisou de mais jesuítas vindo para cá, ele veio, também foi indicado, achando que os ares, né, dos trópicos ajudaria ele a recuperar a saúde, que além da coluna ele tinha outros problemas também. E de fato, ele tinha pouca expectativa de vida, mas viveu até a velhice mesmo. Tanto é que ele ficou doente realmente antes dos votos. Ele também é conhecido como poeta da Virgem Maria, porque ele tinha grande devoção à Virgem e escreveu vários poemas para ela. E também escreveu um poema para o governador-geral do Brasil, se não me engano foi o terceiro, né, o Mendes Sá, justamente pela
Porque foi nessa época que o Brasil realmente começou a colonização, depois ali de umas 3, 4 décadas, que já tinham chegado os portugueses para cá. Ele também relatou bastante a fauna do Brasil e o modo de vivência dos indígenas, tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas. Além de relatar a fauna, a flora, ele também se impressionou, tanto ele quanto outros, com a quantidade de trovões que tinham aqui, trovões de chuvas, que não era comum lá na Europa. E a primeira gramática tupi, ele lançou em 1555, já tendo ali dominado o tupi ainda jovem, já com essa facilidade da língua, né? Afinal, quanto mais língua você aprende, mais fácil você vai dominando as próximas. Ele sabia espanhol, português, latim, então ele dominou o tupi e fez essa gramática, já fazendo, como disse, as adaptações de Ave Maria e de Salve Rainha, além de outras orações para os indígenas. Ele educava muito através da arte também. É interessante notar isso, que ele fazia não só poesias, mas peças de teatro e também músicas. Tanto é que um dos primeiros ritmos caipiras vai ser o cateretê, que também, obviamente, tem nome indígena. E há relatos que, se não foi criado por São José de Anchieta, foi um dos importantes para desenvolver esse ritmo caipira, que foi criado no século XVI. Um comentário à parte agora, eu acharia prudente considerar São José de Anchieta não só patrono da educação brasileira, mas também como o quarto santo junino, né, que tem São Pedro, dia 29, São João Batista, dia 26, e Santo Antônio, casamenteiro, dia 13. José de Anchieta é dia dele, dia 9 de junho, e por ele não só ser um dos primeiros fazer música caipira, né, um dos criadores dessa vertente de música brasileira, ele também não só educou os indígenas, como as duas raízes da cultura caipira no Brasil tanto os jesuítas com os indígenas, quanto os bandeirantes. Então, como ele teve essa interação com os dois lados, acharia interessante pensar em considerar um quarto santo junino. Mas esse é um comentário à parte. Claramente, ele protegia os indígenas contra a escravidão, que era comum aqui na época, e, obviamente, tentava a salvação de todos. Claro, nessa época estavam muito divididos. Os tamoios ficaram do lado dos franceses, que aqui vieram também, e os tupis do lado dos portugueses. Tanto que, como ele tinha essa dominância do tupi, ele foi enviado para missões de paz com outras tribos que os ameaçavam. Numa dessas missões ele foi capturado. Um outro que estava com ele, quem estava com o Manuel da Nóbrega mesmo, foi com ele. Eles quase foram martirizados ali. Enquanto Manuel da Nóbrega ia dar um recado para os portugueses, ele ficou como refém. Nessa que ele ficou como refém, só não mataram, dizem, pois os indígenas o viram levitar. E também muitos indígenas, obviamente, não entendiam quando capturaram ele. Para fazer ele ceder, ofereciam as mulheres indígenas para ele, mas ele, obviamente, como casto, não cedeu às tentações. Tanto é que prometeu à Virgem Maria que, se não cedesse, escreveria um poema para ela. Não só resistiu, como escreveu enquanto estava capturado o poema, mas não escreveu na mão, escreveu na cabeça mesmo. Decorou 6.000 versos em latim de cabeça para depois sim escrever o poema. Além de escrever poemas de cabeça, ele também era comum escrever poemas na areia, dedicado à Virgem Maria. Muitas vezes os indígenas também o ameaçavam nessa captura, falando que nunca mais ele ia ver o sol, pois era o último dia dele. Ele falava que não, que ele sim veria, pois a Virgem Maria prometeu para ele que ele sairia dali vivo. Assim, ele também ajudou na fundação tanto do Rio de Janeiro, quanto em outras cidades, né? Cidades tanto aqui em São Paulo e também no Espírito Santo. Tanto é que tem uma cidade lá chamada Anchieta, dedicada a ele. Uma vez também, quando ele estava em uma dessas viagens, ele estava numa canoa, só que essa canoa não era de madeira, era uma canoa de casca de árvore. Ela é mais fina, se ela furar, ela afunda de vez. Ele estava ali junto com outros jesuítas, indígenas também. Essa canoa acabou afundando, e só ele não salvou, ficou lá embaixo. Passou meia hora, ele não saiu lá de baixo. E um dos indígenas que se salvaram mergulhou, pegou ele e trouxe de volta. Daí perguntaram como é que ele não se afogou, como é que ele não veio a morrer. Ele disse que não se lembrava, ele só lembrava de 3 coisas: de Jesus, de Maria e de não ter bebido água. Claro, ele também relata muito hábito infanticida, as coisas mais pesadas que os indígenas faziam.
Tanto é que uma vez ele encontrou uma indígena chorando uma vez, porque ela estava relatando para a Santa Teresa de Anchieta que costumava muito sentir a falta do canibalismo, principalmente de comer braço de criança. Daí ele foi lá e ela sabia que era errado, mas ela ainda caía na tentação. Então José de Anchieta foi lá e a aconselhou, explicando todas as tentações que a gente tem que passar para a conversão. Não só Anchieta, mas claro, outros jesuítas, foram responsáveis por essa conversão dos índios ainda no primeiro século. Já no final do século XVI, tinha cerca de uns 100 mil indígenas já convertidos no Brasil. E só, pegando a costa, que é onde eles ainda estavam no início. Ele também fez parte das missões contra os franceses, calvinistas, que vieram fundar a França Antártica, onde, obviamente, os tamanhos defendiam o lado dos franceses. Ele veio a falecer no Espírito Santo depois, no futuro estado do Espírito Santo. No geral é isso, e também, claro, falar o porquê dele ser o verdadeiro patrono da educação brasileira, não só por ter educado tanto em várias questões, questão gramatical, todos os indígenas, também ter aprendido a língua deles, não excluindo, tanto é que a língua do Brasil até a metade do século XVIII vai ser o Iengata, a língua geral paulista, a mistura de português com tupi, fundando vários colégios, foram importantíssimos para questões educacionais no Brasil, tanto é que ainda no século XVI já vai ter indígena formado em direito. Então, se a gente tem um atraso hoje no Brasil, é justamente devido à expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal, alguns séculos depois. Então, questão gramatical, questão literária, questão artística, como disse, das músicas, das peças de teatro, fazendo só um adendo aqui, peças de teatro, obviamente, que era para retratar a vida dos apóstolos de Jesus, mas diferencia-se dos teatros que tem hoje em dia em igreja, principalmente em missas novas mais abertas, onde se faz teatro e homilia, o que é errado, abuso litúrgico. Ele fazia, obviamente, isso fora das missas que realizava aqui. Eram peças de teatro separados, principalmente para educar os curumins, que são os filhos dos índios. Questão gramatical, artística, só retomando, obviamente teológica, catequética, e toda essa parte que vai servir de base já para formar uma elite intelectual, como disse, já tinha indígena formado em direito no Brasil no século XVI. Então essa primeira leva de elite intelectual que tivemos aqui no Brasil. Não só por isso ele deve ser considerado patrono da educação, mas também de toda a carga que isso levou mais para frente. As descrições, não só dele, mas dos colegas jesuítas que temos no Brasil na época, são feitas por eles. Então, também influenciando no estudo de história hoje em dia no Brasil. No geral, é isso.